Recebemos o secretário-geral da OTM Central Sindical, o ilustre Damião Simango. Vamos juntos refletir sobre a situação do trabalhador, vamos também refletir sobre o que é que se pode celebrar no que diz respeito ao reajuste salarial. Saúde desde já, ilustre, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Interação Matinal para conversarmos sobre estes dois assuntos. O primeiro tem que ver com o reajuste salarial, o outro tem que ver mesmo com a situação do trabalhador. Ou então invertemos, vamos começar com a situação do trabalhador e depois vamos a esta questão de reajuste salarial. A questão primeira que coloco é, de modo geral, como é que está a situação do trabalhador na República de Moçambique? Em vários setores. Quais são os setores que estão a registrar muitos problemas? Quais são os setores que há soluções já a serem implementadas relativamente aos problemas que vinham sendo enfrentados? Em primeiro lugar, quero agradecer este convite e o espaço também que nos é concedido para falar dos assuntos ligados aos trabalhadores e também do 1º de maio, que é amanhã nosso dia. Em relação à questão que me coloca, os problemas dos trabalhadores, os setores que têm mais ou menos, eu diria que, de uma forma geral, todos os trabalhadores têm os seus problemas. Alguns diferentes dos outros, mas, de uma forma geral, há problemas aqui, acolá, não sei, deste lado e do outro lado. Por exemplo, quando olhamos para a questão de cumprimento dos salários mínimos, é um exemplo, podemos encontrar a área de segurança privada, é aquela que, por vezes, algumas empresas não conseguem pagar o salário mínimo, também tem problemas nas condições de trabalho. Se quisermos olhar pela área dos acidentes, podemos encontrar, por exemplo, na área de construção. Então, há vários tipos de problemas que afetam, se há problemas de precariedade do emprego, que é terceirização, a área de serviços, por exemplo, várias empresas de serviços, eles não contratam diretamente os trabalhadores, mas usam agências para os contratá-los e assim ficam sem encargo direto dos próprios trabalhadores. Então, há vários, como digo, tipos de problemas e em várias áreas também. Muito bem. De forma específica, doutor, há um problema que se vive, de facto, no setor da segurança, que é a questão do não cumprimento do vencimento mínimo. Até que certo ponto, a intervenção da OTM Central Sindical gera resultados para que haja, de facto, cumprimento desta norma do salário mínimo? Sente a OTM que tem pujança suficiente para inverter este cenário? Ela sozinha não pode. Primeiro é preciso agirmos como um grupo de interação. Em primeiro lugar, são os próprios trabalhadores do setor da segurança privada que têm que se afirmar para defender os seus legítimos direitos. O segundo aspecto que eu quero notar é que a área de segurança privada é uma área meio complexa, é uma área paramilitar, de tal forma que a discussão dos assuntos da área de segurança privada, enquanto área laboral, ela incorpora, por exemplo, o Ministério do Interior, que é ele que legisla sobre o uso das armas que são, passa a repetição, usadas pelos segurança. Então é uma área meio complicada, mas não é por isso que não se deve cumprir a norma. No ano passado, foi criado um grupo de trabalho que é constituído pelas empresas de segurança privada, pelo Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social. Também foi incorporado o Ministério do Interior para todos juntos discutir quais são as possíveis saídas para os problemas que acontecem neste setor de segurança privada. E pensamos que
no futuro pode haver algum melhoramento, apesar de que têm surgido situações a cada dia, por exemplo, de empresas onde os próprios seguranças nem conhecem a sede da própria empresa. Alguns trabalham, não têm contrato. E é uma área que precisa de muita atenção pelas autoridades que zelam pela área de trabalho. Muito bem. Doutor, o outro ponto tem que ver com a intervenção da OTM Central Sindical no reajuste salarial. A questão que lhe coloco é qual terá sido a contribuição da OTM para que se chegasse ao consenso em que se chegou. A OTM tinha uma proposta diferente, qual era a proposta da OTM e até que certo ponto notou-se a pujança da OTM, porque temos notado que a OTM faz um cálculo do custo do cabaz ou da cesta básica, depois apresenta a sua proposta com base nisso, mas quase que nunca passa esta proposta da OTM Central Sindical. Qual terá sido a contribuição da organização na negociação sobre o reajuste salarial? Primeiro devo dizer e esclarecer que a OTM não faz as suas propostas com base no cabaz. Há uma fórmula que existe já há vários anos, uma fórmula oficial que é acordada, que foi acordada nessa altura, que todas as partes se submetem à fórmula. E essa fórmula tem elementos que incorpora, elementos como o crescimento do produto interno bruto e a inflação, são os dois principais elementos. E para informar sobre esses números, é com base no desempenho do econômico-social do ano anterior. E leva-se, estes dados incorporam-se na fórmula. Depois que os dados são incorporados na fórmula, passa-se ao momento negocial. Por exemplo, se olharmos para o desempenho econômico do ano passado, vamos ver que o PIB cresceu menos 0,52. A estratégia da OTM não é necessariamente dizer queremos 5, queremos 10. Era, por exemplo, este ano, há vários setores que tinham crescido a menos ou não crescido, tinham um valor negativo. O nosso objetivo era de, em todo o setor, incluindo aqueles que têm dados negativos, haja aumento salarial. Porque podia ser o contrário. Podia surgir o discurso de não, os dados são negativos, então este ano não vamos poder fazer o reajuste salarial. Esse é um aspecto. O outro, é preciso considerar que a negociação dos salários mínimos é feita por setores de atividade. Se olharmos mesmo no anúncio feito pelo Conselho de Ministros, aquele mapa mostra que são 9 setores de atividades e alguns setores têm os seus subsetores. Então as negociações são várias, são mais de 15 grupos negociais que elas se encontram, cada um no seu espaço. O que nós fazemos antes do início das negociações, definimos a estratégia, olhamos para o mínimo que podemos colocar na mesa. Então é assim como nós vamos às negociações. O mínimo que a OTM sugere Sim. é com base nos resultados dos cálculos, usando-se essa fórmula, ou tem alguma relação com o custo de vida? Questionaria assim, qual a relação que se estabelece entre o custo de vida para o cidadão ou para o funcionário em concreto e o vencimento mínimo que é aplicado? Já ouvimos algumas vezes a OTM dizer que, olha, a OTM gostaria que fosse tanto, Exato. No entanto, o possível é isto. Este tanto que a OTM tem apresentado como aquilo que seria ideal, de onde é que vem? Esse é um indicativo que, ao nível interno, nós construímos. É um instrumento interno que nos ajuda a fazer a leitura do custo de vida. Ele não... Com base nos produtos da primeira necessidade? Exatamente. Com base no cabaz, que não é um cabaz inventado, é um cabaz de acordo com os princípios da FAO. E nós usamos um agregado familiar de 5 pessoas, que é a média que o INE
estabelece como a média das famílias em Moçambique. Então, levamos esta média de 5 pessoas, pegamos naquilo que é o cabaz segundo a FAO e colocamos os produtos. Mas esses produtos não têm nenhum produto de luxo. São todos produtos básicos, farinha, arroz, carapau da segunda ou da terceira, carvão, petróleo, não tem eletricidade, não tem gás, não tem saúde, transporte público para 2 pessoas dentre as 5, coisas básicas como essas. Então, isso, o que é que nos ajuda? Ajuda a compreender, embora os salários estejam ao nível A, qual é o custo de vida. Sabemos que tem aquele custo de vida que é mostrado através da inflação, mas a inflação são números matemáticos, científicos. Na prática, o que é que isso representa? De fato. E nós recolhemos os preços e colocamos nos produtos e assim encontramos a nossa perspectiva. E esse número que é encontrado, ele chega à negociação ou é um número que é, digamos, apenas de consumo interno e não há espaço para que seja apresentado a mesa de negociação sobre o reajuste salarial? Não é um número que vai à negociação, é um número de referência. Quando nós estamos na negociação, ele nos serve como um indicativo, não é? Demonstrar que tudo bem, há isto ou aquilo, há dificuldades disto, mas não nos esqueçamos que o custo de vida está no nível X. Não podemos levar esse número, como disse, tem uma fórmula, e essa fórmula é oficial. Não é algo que as partes combinaram, é um documento oficial do governo que estabelece a fórmula de negociação de salários mínimos. E todos nós temos que respeitar. Doutor, se existe uma fórmula que diz ou que coloca as bases, o que é que de facto se negocia? Se existe uma fórmula matemática que faz os cálculos, esses cálculos são apresentados, tem acesso tanto ao OTM e os outros 2 elementos que compõem a mesa de negociação, que é o governo e a CTA. O que é que se negocia exatamente? É o que eu acabei de dizer agora, ou há momentos. Se nós usássemos só a fórmula, 80% dos setores este ano não teria aumento. Por quê? Porque os dados do PIB mostram negativos. E se só na fórmula, terminássemos só na fórmula, então não permitiria que houvesse nenhum medical. Mas depois da fórmula, a própria fórmula tem um elemento chamado delta. O delta é fator negocial. Tudo bem que os dados dizem isto, mas o real, o que é que nós temos? Então é por isso que nós temos um instrumento da cesta básica como leitura do custo de vida. E pegamos a cesta básica, mostramos o quanto a vida é difícil. Não só. Uma das coisas que nós sempre defendemos é que nas negociações tem que haver equilíbrio. Nós não negociamos para ganhar, nem negociamos para perder. Negociamos para que haja equilíbrio entre as empresas e os trabalhadores. Isso é o princípio de toda a negociação. Se você vai a uma negociação, quer ganhar sozinho, significa que essa negociação não é justa. Queremos que as empresas continuem a laborar, mas também preciso saber que para as empresas laborar, tem pessoas que estão naquelas empresas e precisam de ter condições mínimas para irem trabalhar. Então, é esse equilíbrio que nós procuramos encontrar. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Vamos falar então da celebração do dia 1, que é amanhã, Dia Internacional do Trabalhador. O que é que está preparado ao nível do nosso país? O que é que vai acontecer como organização? O OTM Central Sindical está a organizar algum tipo de evento ou nem por isso? Em relação ao dia da manhã, como é habitual, não só em Moçambique, em todo o mundo, se celebra o Dia do Trabalhador. E para este ano, o nosso lema é 50 anos, OTM 50 anos
na luta pelos direitos sindicais e laborais. Este lema enquadra-se na celebração dos 50 anos da OTM, que vai acontecer no dia 13 de outubro deste ano, e escolhemos os 50 anos lutando pelos direitos dos trabalhadores, mas não só pelos direitos sindicais. Porque há empresas, instituições que até hoje não têm liberdade de se constituir em sindicatos, e aqueles que têm liberdade têm problemas dos seus direitos no local de trabalho. Estávamos a falar agora da observância dos salários mínimos e tantas outras coisas. As semanas centrais vão decorrer na cidade da Matola, mas também vão decorrer em todas as capitais provinciais de Moçambique. Ocorrerão também em alguns distritos como Nacala, como Boane, Namaacha e tantos outros que a economia justifique a existência de desfiles locais. Então, é o que estamos a preparar, e desde já queremos convidar a todos os trabalhadores para que se façam de forma organizada e ordeira a estes desfiles, mas também gostaríamos de apelar aos empregadores, por favor, pagarem salários aos trabalhadores e irem ao desfile enquanto têm salários em dia. Muito obrigado, doutor. Não sei se há mais alguma coisa a acrescentar. Caso não, agradecemos pela sua presença e pelo esclarecimento sobre esta questão do reajuste salarial e também sobre a celebração do Dia da Manhã. Só uma pergunta, doutor. Tem sido normalmente as cerimónias na cidade de Maputo? Desta vez, por que Matola? Primeiro, dizer que as cerimónias podem acontecer em qualquer capital do país. Já o fizemos em Tete, já o fizemos em Gaza, já fizemos em Niassa, provavelmente em outras que eu não me recordo. Mas no caso deste ano, e mesmo na Matola não é a primeira vez, no caso deste ano, olhamos também para a questão das obras que estão a decorrer na cidade de Maputo e achamos prudente aproveitar a celebrar também na cidade da Matola, que merece acolher uma cerimónia desta dimensão. Muito bem, muito obrigado, doutor. Votos de uma excelente quinta-feira.